Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o nosso segundo vídeo da série que eu prometi para vocês. Hoje vamos falar de gramática. Vamos ver então como é a prova? Então, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, vocês devem saber que a prova da SpaceX tem 20 questões de português, não é isso? Dessas 20, umas 4 ou 5 costumam ser de literatura e 3 e 4 costumam ser de interpretação de texto. Isso significa que a gente vai ter por volta aí de 11 a 13 questões de gramática, ok? Mas é bom a gente ficar atento que essa composição da prova é algo recente, algo ali que começou em 2017. Então, se você pegar ali as provas de 2016 para trás, vocês vai ver que tem mais questão de gramática do que a gente tem nos dias atuais, ok? Inclusive, eu fiz um apanhado aí para a gente conferir, mas nesse apanhado peguei aí os últimos 10 anos, então nós temos 5 anos de prova em que você não tinha muita questão de interpretação e 5 anos com ali as 3, 4 questões de interpretação. Então faz com que a gente tenha assim alguns assuntos aparecessem mais antigamente, não aparecessem tanto assim hoje, ok? Mas vamos dar uma olhada como é que essa prova de gramática funciona. A primeira coisa que eu fiz aqui foi separar, fiz um gráfico para a gente poder ver qual área costuma aparecer mais, né? Então eu dividi ali fonética e ortografia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística e outros, né? Que outros basicamente é interpretação de texto e literatura. Então, a gente vai olhar aqui, ó, fonética e ortografia é o azulzinho, né? Esse azul mais claro aqui, e a gente vai ter aqui por volta, ó, 7%. Se a gente for pegar nos últimos 10 anos, essa área toda apareceu em 7% das questões, não é isso? Considerando a prova como um todo, não só a prova de gramática. Se a gente vai aqui para morfologia, né, aí vê que é um pouco maior, já é 20%. Aí se a gente for para sintaxe, 36%, né? Muito mais. Quando a gente vai aqui para semântica e estilística, 6%. Repare que, inclusive, sintaxe, né? Só sintaxe caiu mais do que interpretação e literatura juntos, ok? Então, se você quer fazer uma boa prova da SpaceX, é essencial que você domine essa parte de sintaxe, ok? Claro que é interessante que você consiga dominar todos os conteúdos, mas a parte de sintaxe principalmente. Claro, a parte de morfologia também, e não só porque cai em questões de morfologia, mas porque para resolver muitas questões de sintaxe você vai precisar ter esse domínio de morfologia, né? Tanto que a gente fala em morfossintaxe, inclusive, porque uma área acaba chamando a outra. De qualquer forma, a primeira coisa que a gente viu é, se a gente quer ter um bom desempenho em gramática, você precisa dominar sintaxe e morfologia, ok? Agora, vamos dar uma olhada como é que os assuntos de cada uma dessas áreas são distribuídos. A primeira área para a gente dar uma olhada é fonética e ortografia, né? E aí, repare como é uma área que cai pouco, então ela acaba tendo seus assuntos divididos de forma quase igualitária. A gente vai olhar aqui, ó, encontros. Encontros é tipo uma questão que envolve encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo, essas coisas eu chamei tudo de encontro, né? Então a gente percebe ali 17%, né? Então você imaginar ali, nos últimos 10 anos, 17% das questões, que na verdade equivale a duas questões, né? Foram questões envolvendo encontros, de forma geral. Sílaba, que basicamente é questão de divisão silábica, também apareceram duas vezes. Curioso é que uma dessas questões foi muito polêmica da prova de 2014, se eu não me engano. Se não foi 2014, foi 2015. Aqui, ortografia. Ortografia é 33%, né? Foram quatro questões. Antigamente, acho que até 2016, as questões de ortografia dessa área era que aparecia mais. Mas, basicamente, ali, acho que de 2017, né? Parou de aparecer e não tem aparecido mais. E aí, claro, a gente sempre fica atento àquelas questões, àqueles assuntos que não têm aparecido, sempre corre o risco de voltar a aparecer, né? E não costuma ser muito tranquilo, não. Então, eu acho que vale a pena ficar atento a essas questões de ortografia. A outra parte aqui, ó, outro conteúdo, é essa parte aqui de acentuação, beleza? Acentuação, a gente está vendo ali 33%, também é um conteúdo que, que aparece, que tem aparecido mais, né? Assim, enquanto a ortografia parou de cair, né? A acentuação começou a cair. Então, a gente teve quatro questões de ortografia, e aí depois quatro questões de acentuação, né?
Então, é bom ficar atento que é um conteúdo que tem aparecido. Fonema e letra, né, é o que é menorzinho aí, também foram duas questões de fonema e letra que apareceram. Aquelas questões assim para você identificar se uma letra está representando mais de um som, se um som está sendo representado por mais de uma letra, coisas desse tipo assim, mas também é algo que cai pouco. Nessa área de fonética e ortografia, se você não quiser surpresas, é bom que você fique atento às regras de acentuação gráfica e ortografia, né? Ortografia não tem muito mistério, é ler. Ler bastante, que aí você vai conhecer, e ler diversos gêneros, porque aí você vai conhecer muitas palavras e a chance de você errar acaba sendo menor, né? E claro, resolver questão de ortografia sempre ajuda, porque às vezes as provas costumam trabalhar com aquelas palavras ali que são mais repetidas, né? Questão de acentuação geralmente envolve comparação, né? Comparação de regra. Eu tenho até um videozinho aqui no canal ensinando um macetezinho para a gente fazer questões que envolvem comparação de regra de acentuação. Eu acho válido dar uma olhada porque pode ajudar bastante. Então, nessa parte de fonética e ortografia, os dois assuntos que me parecem ser mais importantes é ortografia e acentuação, ok? Agora, claro, pode ser que não apareça nenhum dos dois, porque essa área, de forma geral, não costuma aparecer, né? Não é uma área que tenha sido muito recorrente. Nos últimos anos, até tem tido pelo menos uma questão dessa área por prova, mas não é o comum, ok? Mas, se você não quer ser pego de surpresa, dá aquela revisada, acentuação, ortografia. É muito decoreba, mas difícil assim não chega a ser, ok? Vamos dar uma olhada aí o que é que cai nessa parte de morfologia agora. Morfologia, gente, tem muito mais assunto, né? Esse tem muito mais conteúdo. Vocês podem ver aí, mas não se assustem não, porque tem aqueles que aparecem muito mais. Eu até deixei em cores assim bem viva para a gente poder não se atrapalhar, né? Então, o primeiro assunto que mais aparece, a gente pode olhar aqui, ó, é verbo, né? Então, 32% foi questão de verbo. Então, perceba aí que é um assunto que é muito importante você saber. E verbo, não tem para onde correr. É um assunto importante porque, mesmo que não caia uma questão de verbo, você precisa dominar verbo para saber análise sintática, né? Então, é um conteúdo aí que vale muito a pena. E verbo, infelizmente, cai tudo. Você tem que saber voz verbal, você tem que saber tempo verbal, você vai ter que saber verbos irregulares, ok? Nos verbos irregulares, eu focaria um pouquinho nos verbos de infinitivo monossilábico, né? Sobretudo os derivados dos verbos de infinitivo monossilábico. Eu acho que vale a pena ficar atento a eles, porque muitos desses verbos a gente está dando uma regularizada e está gerando problema. Por exemplo, o verbo ver, né? O futuro subjuntivo do verbo ver, a gente, entre aspas, fala errado, então vale a pena. O verbo vir é um que a gente costuma também se atrapalhar um pouco. Então, eu acho que vale a pena, então, dar uma olhada ali em verbos irregulares, os verbos de infinitivo monossilábico, acho que ajuda bastante, beleza? Voz passiva também é um assunto que aparece, né? Eu acho válido. E se você não tiver dificuldade para identificar tempo verbal, ótimo também, porque é algo que aparece. Mas, neste momento, reta final, se você precisar dar aquela reforçada, eu reforçaria verbos irregulares e os verbos de infinitivo monossilábico. Além de verbo, o outro conteúdo que mais aparece é pronome. E aí, pronome é uma área também grande, né? Nós temos 6 tipos de pronome. Agora, o que é que acontece? Desses 6 tipos de pronome, certamente o que mais aparece é pronome relativo. Então, se você precisa revisar alguma coisa de pronome, eu revisaria pronome relativo. Os usos do pronome relativo, né? Os usos do pronome onde, eu acho que vale a pena revisar o pronome onde. Aqueles usos também em relação à preposição, as preposições que aparecem antes do pronome relativo, né? Se for o caso de aparecer, eu acho que é muito válido revisar, porque é algo que a gente se atrapalha quando a gente está usando, né? Então, pronome seria aí meu primeiro ponto de revisão, pronome relativo. Outro pronome que eu acho que vale a pena dar uma olhada são os pronomes pessoais, sobretudo os pessoais oblíquos átonos. E aí ficar atento ali ao uso do o, a, ao uso do li, né? Sobretudo esses dois aí, né? O a e li. Porque os outros não acredito que caiam tanto, não. Mas é bom dar uma olhada, por exemplo, nos pronomes átomos quando eles têm valor de possessivo. Nunca mais caiu uma questão assim, não. Eu ficaria de olho nisso, ok? Então, pronome aí, pronome relativo, acho muito válido revisar. Pronome pessoal, sobretudo os oblíquos átomos.
E os outros, assim, né? Se sobrar tempo, dá uma revisada, né? É bom, mas não tem aparecido muito, não. O último assunto dos que mais caem é estrutura e formação de palavras, que é algo que aparece bastante, né? Basicamente ali, tipo, identificação de prefixo, sufixo, processo de formação de palavras, né? E em relação ao processo de formação de palavras, revisar, obviamente, derivação e composição, sobretudo ali para a síntese, que eu acho que é a derivação que mais dá dor de cabeça para a gente, e dá aquela passada de olho nos outros processos, né? Onomatopeia até já, hoje mais não, mas a onomatopeia antigamente aparecia bastante. É bom ficar atento aí à onomatopeia. Hibridismo, né? Dá aquela passada de olho nos exemplos, porque é difícil a gente identificar hibridismo mesmo. É, e é isso, né? Dá essa olhada aí nesses três conteúdos: verbo, pronome e estrutura e formação de palavras. Alguns conteúdos que não aparecem tanto, mas são importantes para a gente entender outros assuntos, né? É advérbio, conjunção e preposição. É bom ter o domínio desses daí, porque vão ser importantes lá para a gente para estudar a sintaxe da oração, sintaxe do período, ok? As outras classes, é aquela coisa, pode aparecer, pode, mas em geral é até difícil você fazer uma questão complicada com essas outras classes. Substantivo e adjetivo que aparece pouco, eu revisaria plural de substantivo composto, porque costuma ser mais difícil, mas não aparece, né? Tipo assim, não caiu nos últimos 10 anos, e se eu voltar aí para os últimos 20, eu também não lembro de plural de substantivo composto, mas como é um assunto que dá dor de cabeça, eu ficaria atento, né? Porque, em geral, quando apareceu substantivo e adjetivo foi identificação. E identificar costuma ser tranquilo. Beleza? Vamos para a maior área agora. Vamos para a sintaxe. Chegamos agora na maior e eu diria até a melhor área para a gente estudar, que é a área da sintaxe, ok? E é o que mais aparece na nossa prova, né? Então, se você quer ter um bom desempenho, você tem que dominar. Tem conteúdos aí, velho, que eu posso te dar certeza que vai aparecer, porque ele simplesmente apareceu nos últimos 10 anos. Vou começar aqui pelo azulzinho, que é pontuação, né? Pontuação é um conteúdo que vale a pena dominar não só pela prova de gramática, mas pela redação. Lembre que na SPSEX, a parte de gramática vale muito ponto na sua redação. E pontuação é algo que dá dor de cabeça para os estudantes. Então, vale muito a pena revisar pontuação, ok? Veja aí que dos últimos 10 anos, 13% das questões foram questões de pontuação, ok? Então, vale a pena dar essa revisada. As questões de pontuação, geralmente, é você identificar se a pontuação está bem feita, uma frase do enunciado está pontuada igual uma frase das alternativas, né? Em geral, é saber se a pontuação está bem feita. Mas já chegou o caso até de aparecer assim, qual é o caso em que a pontuação é facultativa, né? Mas em geral é saber se a pontuação está bem feita. E aí vale a pena dar essa revisão. Assunto muito importante. O segundo é concordância, né? Concordância, vocês podem ver que cai até um pouco mais que pontuação, mas concordância, se a gente pegar aí nesses 10 anos, certamente dessas 11 questões aí, uma boa parte era questão que envolvia o verbo haver, né? Então, para estudar concordância, eu acho que vale a pena olhar a sintaxe do verbo haver. Vocês sabem que o verbo haver tem a possibilidade de ser impessoal, né? Quando ele é impessoal, ele não se flexiona. Então, vale a pena estudar os casos em que o verbo haver é impessoal, estudar como é que funciona quando o verbo haver é um verbo auxiliar, porque questão de concordância, em geral, é questão do verbo haver, né? Pode aparecer também o verbo fazer, mas, em geral, as provas exploram muito o verbo haver. Agora, nos últimos anos, né, e aí pega coisa recente, assim, de 2, 3 anos para cá, tem aparecido algumas questões dos casos particulares, né? Eu acho que vale a pena olhar os casos particulares, eles têm aparecido mais, mas o verbo haver, né, revisar o verbo haver nunca é demais, ok? E aí a gente chega nos dois conteúdos que mais aparecem. A gente vem primeiro aqui para a sintaxe da oração. Sintaxe da oração aqui, estou separando basicamente como o quê? Identificação de sujeito, de objeto, né, de complemento, de adjunto. E isso é uma das coisas que mais aparece. Geralmente você vai ter uma questão disso por prova, às vezes até duas, né? Então, esse assunto cai bastante, velho, cai bastante. Ali, ó, 24% dos últimos 10 anos foram questões de análise sintática da oração. É muito válido revisar isso, porque se você tiver dificuldade com isso aí, certamente sua nota vai ser mais baixa, porque é certeza, aqui nem é um exercício de futurologia, vai aparecer uma questão de análise sintática da oração. Em geral, essas questões não são complicadas.
mas exige o domínio, né? Porque como a SpaceX costuma ter uma cobrança direta, se você tiver o domínio desse assunto, vai ser ótimo, você vai acertar com facilidade. O problema é que sem um domínio você pode não conseguir dar um passo à frente. Então você vai ter muita questão em que ele te dá um trecho, sublinha lá uma palavra e pede qual é a função sintática, né? Ou então ele pode comparar, ele te dá uma frase ali no enunciado, né? E aí destaca um termo e você tem que marcar um que exerce a mesma função sintática, né? Então, são questões diretas, né? Provavelmente é o tipo de questão que você vai bater o olho e vai falar eu sei ou então eu não sei. Dificilmente você vai falar eu não entendi o que ele pediu, porque em geral a cobrança é muito direta. E aqui nesse ponto, eu acho que é válido você estudar o quê, por exemplo? Algumas diferenças de função sintática. Complemento e adjunto, ver qual é a diferença delas, né? Adjunto adnominal. Ver a diferença do adjunto adnominal e do predicativo do objeto, ok? Eu acho que é válido a gente ver isso aí também. Diferença de objeto indireto e complemento nominal. Eu sei que falando assim pode parecer até que não tem nenhuma semelhança, mas atrapalha. Então fica atento nessa diferença do objeto indireto e do complemento nominal também, ok? Aqueles pronomes que podem exercer função sintática de objeto direto e objeto indireto, é bom revisar isso aí também, ok? É, e claro, né, se possível, ficar atento ali a tipo de predicado e tipo de sujeito. Mas eu focaria nessas diferenças de algumas funções sintáticas que costumam atrapalhar, beleza? E depois a gente tem aqui, né, o assunto que mais aparece, 33%. Então veja aí, 24 questões nos últimos 10 anos, né? Então veja aí, foram 200 questões, 24 foi só desse assunto, análise sintática do período. Você geralmente vai ter duas questões de análise sintática do período por prova, e análise sintática do período, você vai ter o quê? Você vai ter que saber, por exemplo, se a oração é coordenada, se a oração é subordinada. Pouquíssimas questões foram de oração coordenada. Em geral, as questões são de oração subordinada, beleza? Então, foca aí no estudo das subordinadas. Claro, não é para negligenciar as coordenadas, mas já que estamos pensando em reta final, em revisão, foca nas subordinadas, né? E aí, das subordinadas, eu acho que não tem uma que é maior do que a outra. Eu tenho a impressão de que as adjetivas aparecem menos, porque elas são mais fáceis de identificar. Mas substantivo e adverbial acho que aparece numa proporção semelhante, ok? Mas, claro, como as substantivas costumam ser mais fáceis de identificar, foca nas adverbiais, né? Em conseguir separar ali, pegar aqueles casos assim, tipo comparativa e concessiva, né? Fica atento ali que às vezes elas podem se atrapalhar. Em alguns casos, temporal e condicional, orações reduzidas de gerúndio e particípio, foca nisso aí. As de infinitivo acho que são mais tranquilas para identificar. Finalidade e consequência, né? Causa e consequência também, embora seja bem diferente, às vezes atrapalha. Causa e explicação, né? Subordinada e coordenada, eu acho que são algumas diferenças que é bom a gente procurar saber, ok? Então, esses quatro conteúdos são os que mais aparecem. Posso te garantir que sua prova vai ter uma questão de análise sintática da oração e uma ou duas de análise sintática do período. Eu ainda apostaria em pelo menos uma de pontuação e uma de concordância, ok? Concordância, o que aparece mais é concordância verbal. Concordância nominal raramente aparece. E tem dois assuntos que não têm aparecido, né? Nos últimos 10 anos não apareceram, que seria dessa parte, que é a regência verbal e regência nominal. Velho, são assuntos extremamente decoreba e eles não têm aparecido. Por via das dúvidas, eu olharia uma outra coisa, beleza? Só para não correr risco. A última parte que a gente tem aqui para analisar é essa parte de semântica e estilística, né? Na verdade, aí, eu vou ser sério para vocês, eu juntei muita coisa aqui, tem algumas coisas aí que nem é necessariamente semântica e estilística, né? A gente tem ali figura de linguagem, que é o assunto que mais aparece, e figura de linguagem. Eu preferi deixar essa figura de linguagem aí, porque a gente tem algumas questões de figura de linguagem que são baseadas na própria gramática de Segala. Inclusive, eu acho que vale a pena vocês olharem exemplos da gramática de Segala, porque a prova gosta de usar exemplos da gramática, né? Então, essa parte aí de figura de linguagem eu preferi deixar como questão ali de gramática por causa disso, né? Mas já houve questão aí de figura de linguagem que estava associada à parte de literatura. Tenho a impressão de que é um movimento que tem acontecido. As questões de figura de linguagem estão se aproximando mais de literatura do que da prova de gramática, mas ainda assim
né? Eu preferi deixar aqui porque a gente tinha algumas questões que eram dali da parte de gramática, né? A gente dava a frase solta para você identificar qual é a figura de linguagem. Uma figura de linguagem que antes aparecia com alguma frequência, mas de um tempo para cá não tem aparecido, é anacoluto. Anacoluto é uma figura de linguagem de difícil identificação. Eu daria aquela passada de olho lá nos exemplos da gramática de Segala, se você tiver de Cunha e Sintra também, né? Porque é uma figura de linguagem mais difícil de reconhecer. Mas dá aquela revisada, né? Metáfora, metonímia, tudo sempre válido. Como eles têm associado muito com literatura, eu daria uma olhada também em sinestesia, porque dá para você associar com simbolismo. Outro assunto ali que tem aparecido, né? Não é que tenha aparecido, né? Mas se a gente for pegar daqui, a gente vai ver aqui, por exemplo, sentido conotativo e denotativo. Geralmente eles pedem para você marcar se uma palavra está no sentido denotativo ou conotativo, pouquíssimas questões assim, e as que caíram muito fáceis. E questão de vício de linguagem. O problema de questão de vício de linguagem é porque a prova não diz o que você tem que procurar. Ela basicamente fala assim, né? Tipo, para você marcar onde é que tem um vício de linguagem. E aí você que se vire para descobrir qual é o vício. E aí, o que eu aconselho a vocês é o seguinte: se você pega uma questão que pede para você marcar onde tem um vício de linguagem, procure alguma coisa errada, né? Alguma coisa ali que gramaticalmente tem um problema. E aí pode ser uma ambiguidade, como pode ser uma questão ali de gramática mesmo, né? Uma regência errada, uma concordância errada. Procura alguma coisa assim, se te pedir um vício de linguagem, ok? Na parte de relação de sentido, eu aqui acabei dando uma roubadinha, né? Ali só tem uma questão de relação de sentido entre as palavras, que é uma questão de antônimo, né? Mas se vocês viram o vídeo lá das questões de interpretação, vocês sabem que tem questão de relação de sentido na parte de interpretação. Então, tem caído questão de sinonímia lá na parte de interpretação. Então, daria para deixar esse gráfico um pouquinho mais gordinho nessa parte de relação de sentido entre as palavras, porque questão de sinonímia tem caído na parte de interpretação, beleza? Eu ainda joguei aqui também as questões, a questão ali do tipo de discurso, né, que apareceu uma vez só, que era dava para jogar também como literatura, mas eu preferi deixar aí, que é para ver aqueles discursos se é direto, indireto, indireto livre e por aí vai, beleza? Então, basicamente é assim que a nossa prova vai se organizar. Você vai pegar uma prova ali que tem 11, entre 11 e 13 questões de gramática, você vai ter provavelmente muitas questões de sintaxe, muitas questões de morfologia, talvez alguma questão de fonética e ortografia e talvez alguma questão de semântica e estilística, beleza? Então, para dar a repassada, eu revisaria aqui sintaxe da oração do período, pontuação, concordância, verbo e pronome. São os assuntos que eu acho que tem chance, assim, de aparecer mesmo. Os outros, é interessante que você saiba, né? Mas já não é tanta garantia. Esses 6 que eu falei, é bem provável que estejam. Os outros pode ser qualquer coisa. Pelo menos é um qualquer coisa mais acessível, mais tranquilo, ok? Agora, a gente vai dar uma olhadinha em algumas questões, só para ver mesmo como é que elas funcionam. Vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho na prova de 2021, né? A prova que foi feita no ano passado. Dá uma olhadinha aqui nessa questão 5, por exemplo, né? Que é uma questão muito rara, em que ele pede para você identificar no trecho quais são os substantivos, né? Isso não é comum, velho. Não é comum. Questão, por exemplo, eu quando estou dando aula, eu não faço lista de substantivo porque eu não tenho questão, né? Aqui é uma questão de formação de palavras, mas não é uma questão comum de formação de palavras, porque é uma questão de hibridismo. Geralmente, questão de formação de palavra foca em derivação e composição, né? E aqui embaixo a gente tem também uma questão de divisão silábica. A questão de divisão silábica não é lá muito comum, não. Se a gente pular aqui, ó, tem uma questão de concordância. E aqui é questão de concordância de casos particulares, né? Que envolve porcentagem. Tem mudado. Antigamente era muito ali com o verbo haver. Agora temos aqui casos particulares. Que, ó, se a gente vai para a prova de 2017, aqui é uma questão de concordância, né? Mas é uma questão com o verbo haver, né? Era o que aparecia mais aqui quando se falava de concordância. Outra coisa ali de concordância, isso aqui, ó. A questão que envolve concordância é trabalhar com si, né? Se você diferenciar ali se é voz passiva ou se é sujeito indeterminado. É uma coisa muito comum ali, então vale a pena dar essa revisada.
Mas vamos voltar aqui para a prova de 2021. Questão de preposição aqui é algo muito difícil de aparecer, muito raro, né? Aqui questão de verbo, ó. Verbo aparece, né? Pedindo aqui para você ver voz verbal. Aqui, questão de análise sintática da oração, como ela é direta. Olha como essa questão é direta. Ele pede ali qual é a função sintática desse termo. Velho, aí você olha para isso, você fala, eu sei ou eu não sei. Não tem como você falar, eu não entendi o que está acontecendo, né? Então, se você souber, velho, já era, você acerta. Aqui, por exemplo, o predicativo do sujeito, né? Aí, deixa eu ver, aqui, que é questão de análise sintática do período, e aqui é comparação. Aqui é questão de comparação. Essas são um pouquinho mais difíceis, mas tem aquela coisa. Às vezes você analisa errado aí em cima, analisa errado embaixo também e acerta. Mas, mas vamos lá, né? Aqui, por exemplo, né, que você tem um complemento nominal, você tem que procurar um outro complemento nominal. Quer ver uma curiosidade? A resposta certa aqui é a letra A. Se vocês procurarem na gramática de Segala, vocês acham isso aqui. Esse exemplo aqui da letra A está lá na gramática de Segala, velho. A gente tem complemento nominal nos dois casos. Vale a pena dar uma olhada nos exemplos. Questão de verbo. Verbo é um assunto muito versátil, eles podem cobrar de qualquer forma, né? Então veja como é diferente da que a gente viu lá em cima. Aqui é uma questão de classe de palavra, né? Ele dá uma palavra destacada, pede para você acertar qual é a classe. Também não é muito comum esse tipo de cobrança, não. Questão de crase aqui, tem aparecido pouco, em geral, no dado de cabeça, né? Que já é literatura. Aqui na prova de 2020, questão de acentuação. Geralmente, questão de acentuação é dessa forma, é comparação de acentuação, né? Então, você tem que marcar quais são as palavras acentuadas pela mesma regra. Inclusive, eu fiz um vídeo dando uma dica sobre isso, e é essa questão que eu uso, né? Ver mais o que é que a gente tem. Questão de fonema e letra, isso aqui não é comum, mas é bom saber, né? Pegadinha tá nessa. Aqui questão de quê, né? Questão de quê, ficar atento. Isso daqui é o seguinte, se você estuda a conjunção e as orações, então você não precisa estudar necessariamente o quê. Mas é bom ficar atento, né? Se você tiver uma gramática que tem a função do quê, dá uma olhadinha, vale a pena. Aqui, questão de crase também, né? Olha aqui, mais uma vez, questão de sintaxe, ó. Termo sublinhado, complemento a ideia presente em qual palavra da frase, né? Veja como é bem direto aqui também. Análise sintática do período. As orações sublinhadas são classificadas respectivamente como. Então, as questões aí são muito diretas, são muito diretas. Esse tipo de questão aqui, que envolve assim você analisar frase, período, essas coisas, não é tão comum, não. Olha essa, o verbo sublinhado, né? Ele é. Questão de verbo é muito versátil. Tem aquelas mais complexas, as mais tranquilas, que é a figura de linguagem, né? Aí aqui, se a gente vem aqui, ó, mais uma vez, questão de comparação. Comparação aqui, se a do enunciado, você tem que marcar um igual, né? Vocábulos acentuados pela mesma regra. As questões de acentuação são assim, né? Deixa eu ver mais aqui, se tem aqui essa questão, essa prova que é mais antiga. Aqui tem questão de ortografia, né? Então vejam aí como vai aparecer. Questão de ortografia, às vezes a gente tem um perigo, porque, por exemplo, aqui você tem essa palavra aqui que tem duas grafias, né? Ela pode ser grafada assim também. E às vezes você tem que ter cuidado, né? Aqui questão de oração, a comparação de oração mais uma vez, né? Questão polêmica, aqui é a questão polêmica. Essa questão aqui, isso aqui foi bem diferente, né? Não é comum, é a única questão desse tipo que a gente tem nos últimos 10 anos, quiçá nos últimos 20, ok? Questão bem diferente. Aqui essa questão foi anulada, mas aqui questão de encontro, né? Você identificar ali que tipo de encontro você tem. Pontuação, ó, pontuação aqui aparecendo. Isso aqui é para você explicar como é, né? Então, basicamente é isso, velho. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, questão do verbo haver, né? Então, igual aqui o anacoluto que eu falei. Então, basicamente é isso. Então, gente, essa aí é a nossa prova de gramática, né? Como é que ela funciona? É uma questão que vai priorizar bastante a parte de morfossintaxe, né? Eu acho que vale a pena a gente focar em quê? Verbo, pronome relativo, análise sintática da oração, análise sintática do período, pontuação e concordância, beleza? São assuntos assim que certamente vão estar em sua prova. Mas claro, interessante é que você consiga dominar todos os assuntos. Eu sei que não é fácil, né? Mas se der, né? Vai que. Então, valeu, pessoal. Obrigado por assistirem. Se gostaram, compartilhem, curtam, comentem.
né? Envie aí para quem vai fazer essa prova também. E na semana que vem eu vou comentar como é a prova de literatura. Beleza? Tamo junto, um abraço.